Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas aulas de geografia e aqui do nosso projeto Construindo Vencedores, onde você é um vencedor, é uma vencedora, beleza? Galera, hoje nós vamos estar falando sobre tipos de indústrias e fatores locacionais, tá? Quem perdeu a aula aí de revoluções industriais, pelo amor de Deus, corre naquela aula lá, dá uma revisada, dá uma garibalda para que fique tudo certo e vocês possam entender agora os tipos, né? Os tipos de indústrias que vai ser de extrema importância para a gente identificar como que é feito um determinado produto ou não, tá? Por quê? Porque isso pode cair na prova de vocês, pelo amor de Deus. Então, fica atento, porque isso pode cair na questão da sua provinha do Enem, na sua questão de prova aí, de vários vestibulares que vocês possam estar prestando. Beleza? Galera, eu sou o professor Edno Rondinelli e estou aqui com vocês ministrando aula de geografia. Beleza? Sem muitas delongas, nós vamos falar sobre tipos de indústrias. Então, vamos para o nosso slide, que aí vai ser tudo certo, tá? Você me encontra aqui também, tá? Lá no Instagram. Galerinha, vamos lá então. Slide na tela, tipos de indústria e fatores locacionais. Coloca aí no seu papel, no seu saquinho de pão e deixa tudo certo, porque vai dar bom, hein? Vai dar bom. Indústria e fatores locacionais. Dá até música, pessoal. Dá até música isso aqui, hein? Beleza. Galera, o que eu quero que vocês entendam que não tem como você pegar um determinado produto e logo de cara já finalizar ele, tá? Ele passa por processos e dentro desses processos você tem que entender que há uma indústria responsável por cada setor de produção, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam que nós vamos ter três perspectivas diferentes para o setor de produção dentro da perspectiva de tipos de indústria, tá bom? Então, quando falar lá na prova de vocês, já coloca logo de cara na cabeça, coloca na cabeça aí, ó, gravado, no seu papel, no seu saquinho de pão aí, coloca que são três tipos de indústria que vai ser de extrema importância para vocês, tá? Sem muita conversa, pega lá no seu papel, seu saquinho de pão e coloca aí as características que eu vou estar colocando para vocês, tá bom? Vamos lá para nossa primeira, né? Nosso primeiro tipo de indústria. Nós vamos ter isso aqui, ó. Primeiro, vou mudar a cor para vocês. Muda também, pega aí lápis, canetinha, giz de cera, alguma coisa, mas anota isso aí, tá? Primeiro, indústria de base. Indústria de base. Beleza? Dentro da perspectiva de indústria de base, eu quero que vocês coloquem aí o seguinte. Vou mudar a cor para vocês. Olha só. Vai colocar assim. Transformação da matéria. Que matéria? Prima. Da prima. Beleza? Prima, aquela que vem primeiro. Aquilo que vai dar origem. Bom? Em produtos o quê? Manufaturados. Em produtos semi-manufaturados. Semi-manufaturados. Beleza? Para o quê?
para o abastecimento das indústrias intermediárias, que é um outro tipo de indústria. Então, para quem? Para o abastecimento de indústrias. Depois estarei explicando, hein? Não sai daí não, hein? De indústrias intermediárias. Beleza? Professor, não entendi. Pelo amor de Deus, coloca um exemplo aí, porque senão eu vou ficar perdido na maionese. Perdido na maionese. Então, o professor vai colocar aqui para você não ficar perdido na maionese. Galera, exemplo de indústria de base. Exemplo de indústria de base para vocês. Metalurgia. E outra que é bastante comum dentro da indústria de base, siderurgia. Beleza? Sem muita conversa, vamos passar aqui já para nosso segundo tipo de indústria. Segundo tipo. Beleza? Não sai daí não, não se perde não. Bora. Vamos lá. Indústria intermediária. Indústria intermediária. Dentro dessa perspectiva de indústria intermediária, vamos mudar a cor aqui de novo. E aí você vai colocar a característica dela, tá bom? É a fabricação de quê? Se você pegou o produto primário e agora você está trazendo ele para a indústria intermediária, você vai ter o quê? A fabricação de produtos destinados a, ou às, melhor dizendo, indústrias de bens. É o que vai dar origem ao produto final, beleza? De bens de consumo. Tranquilos? Tranquilos? Então coloca aí o exemplo. Vou dar o exemplo aqui para vocês dessa indústria intermediária. Intermediária já está proposital, galera. Já dá logo a característica, tá? Já está falando o que faz o intermédio, o intercâmbio ali entre as indústrias. Vamos lá. Produção de máquinas. Exemplozinho aí. Produção de máquinas. Quem é que faz liquidificador só com o plástico antes de ser matéria-prima? Quem é que faz? Diz aí pra mim. Coloca aí no comentário. Ninguém faz, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter uma indústria que vai transformar esse produto primário aí, tá? Tem que ter aquela indústriazinha que vai manipular a matéria-prima. E esse de manipulação de matéria-prima, logo é a indústria intermediária. Fechou? E aí, galera? Indústria de bens e consumo vai ser a nossa terceira. Tá bom? Vamos colocar aqui a nossa terceira. E aí, já eu volto aí para a tela para te falar um pouco sobre cada uma delas. Indústria
de bens e consumo. Beleza? De bens e consumo. Professor, para que ela vai ser? Para que ela vai ser destinada? Então, produção destinada ao consumo final, tá bom? Destinada ao consumo final. O que é que vai ser destinado? Produto. Ou, no caso, a produção. Tá bom? Galera, olha só. Observação. Quando eu falo de bens de consumo, e isso vai ser interessante, colocar aí também no papel. Coloca aí, observação, OBS. Coloca OBS aí, coloca. Vou mudar a cor aqui para vocês. Coloca assim, ó. Os bens de consumo são divididos entre duráveis e não duráveis. Beleza? Vamos aí, acompanha o professor. Ó, os bens de consumo são divididos em duráveis e não duráveis. Fechou? Professor, não entendi ainda. Dá o exemplo. Com certeza, darei o exemplo. Exemplo para vocês. Coloca aí então, para não esquecer, produto não durável. Vamos começar por ele. E coloca aí também, ó, produto durável. Neste aqui, vou até mudar a cor para você não se perder aí. Pelo amor de Deus, não se perde. Coloca aí, produto não durável. Remédios. E comida. Lembrando que eu estou falando aqui, pessoal, do produto final. Eu estou falando da indústria de bens e consumo, tá? Não confunda as indústrias, tá? Isso aqui já é o produto finalizado, é o consumo, tá? Consumo final já. Então, nós estamos falando aqui também de produto durável. Qual é o exemplo de produto durável, galera? Geladeira. Geladeira. Coloca aí. Celular. Aquele seu smartphonezão top das galáxias. E também eu posso colocar aqui outra coisa, que é durável. Carro. Beleza? Carro. Então, vamos voltar aqui no professor. Vai lá. Olha só. Galera, tá aí os tipos de indústria. Vou até colocar aqui. Quantos são os tipos de indústria, professor? Coloca aí. 3 tipos de indústrias que são de extrema importância para você entender esse processo de produção de cada produto que chega à sua casa, tá? Igual eu falei para vocês, não tem como eu vou fazer um carro e aí eu vou lá pegar o minério de ferro, transformar o minério de ferro e aí pegar uma chapa, né, ele já transformado, a chapa de ferro, moldar ela para depois eu ter o carro. Não. Para isso tem os tipos de indústria, né? Tem a indústria que vai pegar o minério de ferro como indústria de base. Ela transforma esse minério ela pega esse minério de ferro lá na metalurgia, na siderurgia, transforma isso em uma chapa
de aço e manda para outra indústria. Exemplo, mandou lá para a indústria intermediária. Quem é que vai finalizar, quem é que vai moldar essa chapa de aço? Vai ser a indústria intermediária, beleza? E aí, lá na indústria de bens de consumo, vai haver o processo de quê? Vai haver o processo de montagem deste produto. No caso, a gente está falando aqui do carro, tá? Então, esse carro vai ser montado, vai ser um produto finalizado para que ele possa chegar até a tua casa, tá? Até a casa do consumidor em si, tá bom? Quando ele chega na casa do consumidor, a gente vai dar categorias para ele, tá? Ele pode ser de modo durável ou pode ser de modo que não é durável, tá? Por quê? Porque é algo que a gente utiliza por muito tempo ou utiliza naquele momento que chegou na tua casa, tá bom? Então você só lembrar, é produto durável, eu vou usar por muito tempo, vai permanecer comigo por muito tempo. Produto que não durar, vou consumir esse produto imediatamente e ele não vai ter mais serventia depois, tá? É só dar essa característica que vai dar tudo certo. Então, recapitulando aí, indústria de base, transformação da matéria-prima em produtos semi-manufaturados, tá? Para o abastecimento da indústria, o quê? Intermediária, tá bom? Exemplo, metalurgia e siderurgia. Indústria intermediária é aquela que vai ter a fabricação de produtos destinados à indústria de bens e consumo, tá? É aquela que vai ser a do meio termo ali, que vai dar característica, que vai dar forma para o produto, para que ele possa ser finalizado lá na indústria de bens e consumo. Fechou? Indústria de bens e consumo é o que destina o consumo final, a produção para o consumo final. Lembrando, na observação, que nós vamos ter o produto durável e produto não durável, sendo características aí da indústria de bens e consumo. Só que aí, galera, o que eu quero que vocês entendam também, para que essas indústrias elas permaneçam no mercado, que elas possam estar ali sempre presente, né, funcionando direitinho, tem que ter fatores locacionais que permitam com que essa empresa ela se sustente por mais tempo do que o necessário ou do que o previsto em determinado lugar, tá? E aí o governo em si vai trazer essa perspectiva para essa determinada empresa que quer investir, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Ou seja, o Brasil vai criar características que sejam atrativas para essa empresa, para ela permanecer ali, né? Para ela permanecer, vamos dizer, São Paulo, que é um polo, que é uma metrópole bastante industrializada, né? Então, vamos dizer que a indústria da Ford, né? A Ford ela quer se manter ali em São Paulo por muito tempo. O governo vai oferecer para essa empresa características que vai ser de extrema importância para a permanência dessa empresa ali. E aí, eu vou colocar aqui para vocês no slidezinho só essa perspectiva dos fatores locacionais para entrar na sua cabeça aí para hora da sua prova, tá? Papel e caneta, saquinho de pão, beleza? Anota aí para poder ficar tudo certo. Vamos lá, pessoal, coloca aí fatores locacionais que garante o quê? A permanência, né? De quem? Das empresas, né? Das multinacionais, né? Nós vamos ter aqui, ó, características importantes para isso. Incentivos. Calma aí. Bota aqui. Incentivos fiscais. Isso vai ser importante. Outra coisa,
mão de obra barata. Não estou dizendo que é desvalorização da mão de obra, tá? Pelo contrário, é mão de obra barata. Vai haver um barateamento do Estado para a empresa, né? Uma oferta para que essa empresa possa contratar essas pessoas. É óbvio que dentro do mundo globalizado, se você não está capacitado para trabalhar dentro dessas empresas, principalmente empresas grandes, né, essas multinacionais, você não é contratado. E ao longo do tempo, quando você é contratado, você tem que se capacitar, tá? Para permanecer nessa empresa. Lembre-se que a gente está falando de um mundo globalizado, pessoal. Volta lá na nossa aulinha de globalização para entender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Quando eu falo de mão de obra barata, eu não estou falando da desvalorização da mão de obra, fechou? E aí, eu vou colocar aqui para vocês também isso aqui, ó. Disponibilidade de matéria-prima. Disponibilidade de matéria-prima. Graças a Deus, o Brasil tem bastante matéria-prima a oferecer, né? Pena que em algumas vezes essa disponibilidade de matéria-prima não é tão bem aproveitada, até mesmo pelo próprio país, né? Fica a dica, lembre-se que o Enem, ele é um pensamento crítico, e esse pensamento crítico ele parte do aluno, tá? O aluno ele tem que pensar na hora de resolver a prova de maneira crítica, porque senão ele não consegue responder as questões, tá bom? Outra coisa interessante aqui, galera, leis ambientais. O que? Flexíveis. Beleza? Sem lei ambiental flexível, não tem como extrair matéria-prima necessária, tá? Então vai haver aí um afrouxamento nas questões das leis ambientais do país em que aquela multinacional ela vai estar colocando a sua indústria para funcionar. Para quê? Para que possa ser trabalhado um pouco mais as questões aí da matéria-prima que vai estar sendo utilizada, tá? Então, quando eu vou colocar até uma coisa extra que eu tinha deixado aqui de fora, tá? Fique atento que dentro desses fatores locacionais aqui, vai ter uma coisa que é de extrema importância também, que é as leis, que são as leis trabalhistas, tá? Não estava na minha perspectiva, mas eu coloco aqui para vocês também, tá? Porque vai haver um afrouxamento também das leis trabalhistas para que essas pessoas possam ser contratadas para essas empresas, tá bom? Então, dentro do mundo globalizado, sempre vai haver essas perspectivas de fatores locacionais que vão incentivar o quê? Que vão ser atrativas para essas multinacionais se manterem em determinados países, tá? Não estou falando para vocês que o nosso país é assim, tá? Eu estou falando que em determinados países vai haver fatores locacionais, como por exemplo esses aqui, que vai ser de extrema importância, tá? No Brasil, entre esses fatores, pode ter alguns desses e outros que eu não coloquei, que vai, que cabe a você, aluno, e aí dar um Googlezinho e pesquisar, tá? Mas no geral, esses fatores aqui que eu coloquei para vocês são os que mais caem em perspectiva de prova e em perspectiva também da multinacional ela se instalar e instalar a sua indústria em determinados países, tá bom? Com isso, vamos deixar de conversa e vamos resolver questão, tá bom? Vamos resolver questão para ficar tudo certo. Volta lá para o nosso slide,
Volta lá para o nosso slide. Volta aqui, ó, um pouquinho. Anota isso aí. 1, 2, 3. Anotado. Beleza. Questões. Hora de praticar. Um exemplo de produtos fabricados por uma indústria de base são... Indústria de base, galera. Indústria de base, tá? Eletrodoméstico diversificado. Plantações de alimentos. Veículos automotores. Meios de comunicação. E equipamentos industriais. Equipamentos industriais. Galera, pelo amor dos meus netinhos. Não, eu não tenho netinhos. Mas, quais são? Quais são aí, galera? Coloca aí pra gente. Beleza? Indústria de base vai estar falando principalmente de quê? Vamos voltar lá no nosso esquema. Olha pro esquema aí. Indústria de base. Matéria-prima, produtos semi-manufaturados. Certo? Agora olha lá para nossa questão. Nossa questão. Plantação de alimentos. Certo? A indústria de base, galera, eu tenho que falar para vocês o seguinte. A indústria de base é aquela que tradicionalmente ela vai ofertar o quê? Produtos para o funcionamento de outras, né? Como, por exemplo, a fabricação de máquinas, equipamentos diversos, né? Então, a indústria de base, ela vai dar o suporte. A intermediária vai fazer com que esse suporte possa chegar à indústria final, né? Então, qual será a nossa aí? Será letra E, né, galera? Beleza? Por quê? Porque equipamentos industriais vão dar o quê? Suporte. Suporte para o produto, para a produção final. Esses equipamentos industriais vão dar suporte. Beleza? Então, coloca aí. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo. O setor industrial, que compreende artigos como alimentos e medicamentos, é corretamente chamado de indústria de bens de capital, indústria de artigos duráveis, indústria de bens intermediários. Intermediário já não pode ser. Já não pode ser. Porque aqui eu estou falando entre a primeira indústria e a segunda e a terceira indústria. Então esse intermediário aqui, ó, esquece ele. Indústria de bens e base. Eu estou falando, pessoal, e a questão está falando para vocês do setor industrial. Qual o setor? Qual o setor? Tá? Bens de base e indústria de bens de consumo. Tá? A única que pode estar certa aí vai ser o quê? Indústria de bens de consumo, né, galera? Por quê? Porque quando eu falo de bens de consumo, eu tenho que lembrar disso aqui, ó, de produtos duráveis e não duráveis. Beleza? Lembre-se sempre desses dois aqui quando você falar do consumo. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo, né? Então, vamos voltar aqui. Mais uma questão resolvida, mais uma aula ministrada e mais um conhecimento absorvido, tá? Se não absorveu, coloca tudo isso aí no papel e faz com que isso entre na sua cabeça. Pega o seu papel, pega o seu saquinho de pão, anota tudo certinho para fixar esse conteúdo. Não deixe de resolver questões, tá bom? No mais, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima e valeu!